Boa noite para quem tá chegando. Bom, para quem vem chegando aqui pelo Instagram, essa é a live Pergunte pra mim, né? Pergunta pra mim, que é uma live que eu faço toda segunda-feira, independente de ser feriado ou não. Então esse é o segundo feriado que eu tô aqui, firme e forte fazendo a live. E essa é a live número 10, né? Então tô super feliz de estar aqui continuando nesse projeto. Hoje o tema é sobre a rotina de distração, vou fixar aqui. Então se você vem chegando, vai se acomodando. Deixa eu só fixar aqui, rotina de extração. E aí a gente conversa um pouco, tem algumas perguntas que eu recebo sempre, então eu vou falar bastante delas. Mas claro, se você tiver alguma pergunta que eu não vou citar aqui, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder. Se por um acaso você está assistindo essa live na reprise, né, aqui normalmente mais mesmo no Instagram, você pode me mandar uma mensagem, um direct, não tem problema nenhum, que eu sempre respondo, meu direct é super aberto, sempre tem mulheres ali entrando, sempre tem gente nova. E se por um acaso você está assistindo essa reprise no YouTube, né, que depois eu subo essa live lá pro YouTube, coloca nos comentários lá também que eu respondo depois por lá. Bom, então assim, hoje é carnaval, né, gente? Carnaval, quem que curtiu o bloquinho aí? Quem que saiu, quem que não saiu, quem que ficou em casa? Bom, eu sei que nessa época de feriado, de férias, a gente acaba até dando uma relaxada um pouco maior, né, na extração. Então acho que é bacana falar também um pouco sobre isso. Então eu vou falar não só do preparo que a gente faz antes de voltar para o trabalho, né, e contar a minha experiência aqui, como é que foi, mas também quando a gente tem esses pequenos intervalos que a gente fica um período maior sem fazer a extração, né, o que esperar desses períodos e como que a gente pode voltar a ter a mesma produção, né. Bom, então vamos colocando aqui, vamos entrando, vamos colocando aqui as perguntas de vocês. Eu vou depois responder elas, né, ao longo da live. Hoje eu não montei roteiro da live, né? Eu geralmente faço uma listinha assim de todos os tópicos, todas as coisas que eu quero falar. E nessa correria aqui, né, de carnaval e feriado e tal, eu acabei não montando, mas não tem problema porque é um assunto assim que eu falo bastante. É um assunto que o meu livro, meu e-book, né, ele foi baseado nesse assunto. Então eu peguei assim todos os tópicos que eu senti necessidade de ter num local só na época, né, quando eu tava lá, né, naquele caos, sem saber da onde eu ia conseguir tirar todo aquele leite para aquela criança. E aí eu juntei tudo isso nesse e-book. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje pra vocês, né, tudo não, mas assim, grande parte tá lá no e-book. De vez em quando eu vejo que ainda falta uma ou outra informação, mas eu acho que isso é um processo natural, né, uma coisa muito orgânica, mas eu quis já disponibilizar pra você alguma coisa. Então, ali eu já juntei tudo que eu achava que eu precisava passar pra vocês nesse momento, né. Mas com certeza eu já penso em uma segunda versão, já vão incluindo outras coisas ali. Então, assim, é um assunto que eu falo bastante, é o tema principal aqui desse Instagram, né? Esse Instagram, ele fala sobre isso, ele fala de como que a mulher, ela consegue voltar a trabalhar e continuar amamentando. Então, a rotina de extração nada mais é do que tudo isso que eu vou falar hoje aqui pra vocês. Então, vamos começar pelo preparo, né? Muita gente confunde o preparo da rotina de extração com o início do estoque. Então esse é o primeiro ponto que eu queria fazer um highlight aqui, né, pra todo mundo. Eu esqueci de fixar o comentário. Deixa eu só fixar aqui, ó. Fixar o comentário. Pronto. Aí todo mundo que vai entrando vai sabendo do que é. Bom, então o primeiro ponto é a gente entender essa diferença, né? Então quando a gente fala em estoque, em armazenar o leite, né, a gente precisa entender que esse leite, pelo protocolo do Ministério da Saúde, que é o que eu utilizei na minha casa, e é o que eu recomendo, né, que são 15 dias no congelador, 12 horas na geladeira. Eu acho que, assim, claro que tem protocolos que recomendam um período maior, mas eu fiz assim, né, eu me sentia segura e confortável de fazer assim, porque era o que eu li na cartilha do Ministério da Saúde, e é isso que eu me sinto confortável e segura de passar pra frente, né, passar pra vocês aqui. Então, quando a gente fala em estoque, né, em iniciar o estoque, muitas mulheres acham que quando estiver faltando 2 semanas para elas voltarem a trabalhar, é quando elas vão efetivamente começar a fazer a extração, né, a ordenha, sinônimos.
e começar a fazer os treinos de oferta pro bebê. Mas aí elas começam a ver que vira um caos a vida, né? Que foi o que aconteceu aqui na minha casa. Ninguém me falou que eu tinha que começar a fazer isso um mês antes, 40 dias antes de eu voltar a trabalhar. Ninguém me deu esse toque, sabe? Ninguém falou, olha, Olga, vai treinando antes, inicia a tua ordenha antes, pro seu corpo ter tempo para entender que tem uma nova demanda, né? A demanda ali da ordenha, da extração, e você ir se adaptando à bomba, né? A manusear a bomba. Na época eu fiz com a bomba manual, eu não tinha jeito de fazer direito. E aí eu falei, gente, não vai dar certo, eu não vou conseguir tirar leite, porque eu fiquei uns 5 dias, assim, 5, 7 dias, e saía muito pouco leite, muito pouquinho mesmo, assim. Então, assim, diariamente vem mulheres aqui falar, nossa, Olga, eu só tirei 30 ml, eu só tirei 100 ml. É muito engraçado essa questão do número, né? Porque às vezes você faz uma extração e você acha que é pouco e na verdade não é pouco, né? Na verdade nunca vai ser pouco, por mais que você tire 5 ml, cada gota, eu tenho até um post aqui falando sobre isso, cada gota vai ser valiosa, você vai juntando, né? E vai fazendo ali o seu estoque da forma mais eficaz possível, né? Mais otimizada, né? Eu gosto muito de falar esse termo. Otimizar o estoque, para mim, é o essencial. Foi o que salvou aqui. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter, cada gota vale. Ah, que linda, doutora Pérola. Que linda, obrigada por estar aqui. Bom, então, assim, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar isso são os prazos, sabe? Se você for se guiar pelo protocolo aqui do Ministério da Saúde e você for iniciar teu estoque com 15 dias, nossa, estão soltando vários fogos aqui. É importante você iniciar a tua rotina de extração antes. Então, o que eu, Olga, recomendo? Eu recomendo 40 dias antes. Por quê? Porque 40 dias antes você vai começar a entender o que é realmente o teu aumento de produção. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todo o teu conjunto lá de bomba, né? Se você for fazer com a bomba, se for fazer manual também, tudo bem, mas você vai se adaptar àquilo. Porque a primeira vez que você for fazer essa ordenha, primeira, segunda, terceira, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, porque estão soltando muitos fogos aqui. Tá dando pra ouvir bem? Só pra eu confirmar aqui, que senão eu espero parar um pouco. Tá dando, né? Pra ouvir. Tá, ótimo. Então tá dando pra ouvir. Parou também. Aqui, não sei o que tá acontecendo aqui, gente. Esses dias de carnaval o pessoal resolveu soltar fogos, tipo o Réveillon, sabe? Não é assim, não é 1 minuto de fogos, assim, são vários. Enfim. Bom, então, voltando, né, o que eu estava comentando sobre essa adaptação do seu corpo, né, e assim, a gente começa também a estabilizar as nossas expectativas, porque a gente vê na internet, né, as mulheres, né, eu compartilho aqui várias mulheres também mostrando o seu estoque, mostrando a sua ordenha, a sua extração nas garrafinhas, né, nos potinhos e tal, e aí a mulher, quando ela inicia o teu processo, ela olha aquilo e fala, nossa, é isso que eu vou fazer numa extração, e não é. Né? Pode ser que você consiga, mas assim, a grandíssima maioria das mulheres não vão conseguir fazer uma extração tão volumosa nas primeiras vezes. Isso é super natural, tá? Super, super. Lá no meu e-book eu falo sobre isso, porque no início, durante um dia inteiro eu tirava 30 ml. Eu fazia 5, 7 extrações por dia e eu tirava 30 ml. Então eu ficava, meu Deus do céu, socorro, né? Eu não vou conseguir, a criança vai passar fome. E assim, eu voltei a trabalhar, ela tinha 5 meses, minha filha tinha 5 meses e eu mantive ela exclusivo. Então eu ficava 12 horas fora. Então ela realmente precisava de uma quantidade de leite, né? Grande. Eu ficava, meu Deus, não vou conseguir. E consegui. Então assim, é bacana a gente entender essa diferença de expectativa da mulher também em relação à quantidade, né? Então, no início, é super natural que a mulher ela leve um tempo, né, para o corpo entender. Porque vamos entender a sucção, né? Vamos entender a produção. Acho que isso que é importante a gente começar a entender. Então, a primeira coisa é dissociar o início do estoque, o início, né, quando você vai iniciar o teu estoque realmente, quando você vai começar a armazenar aquilo congelado para quando você for voltar a trabalhar, do teu início, do teu processo de rotina de extração, tá? Então vamos desassociar essas duas coisas, esse é o primeiro ponto. Então o início de estoque, pelo que eu me guio, né, o Ministério da Saúde é 15 dias antes de voltar a trabalhar, a data, né, a data de X ali que você vai voltar a trabalhar, e todo o teu processo de rotina de extração, pelo menos
40 dias. Eu recomendo mais ou menos isso, assim, de 40 dias a 30, né? Um mês antes, mais ou menos isso. Dependendo de todo o contexto dessa mulher, dessa família. Isso é uma coisa que eu consigo, assim, indicar e orientar mais profundamente quando eu tô numa consultoria, né? Eu falo, assim, 1 para 1 realmente, mas de uma forma geral, eu acho que 40 dias é um dia é um prazo bem razoável para todo mundo ir se familiarizando, né, com todo o processo, inclusive o bebê, né? Porque a gente lembra que a gente precisa treinar esse bebê para receber esse leite de uma outra forma. Então, isso é um novo processo, né? Então, ainda tem esse detalhe. Bom, então quando a gente enxerga a rotina de extração separado do estoque, né? Então a gente está falando só da rotina de extração mesmo, né? Lá no início da rotina de extração, a gente tem que baixar a nossa expectativa. Então essa é a primeira coisa, né? Falando da rotina de extração, baixar a nossa expectativa relacionada à quantidade. Não tem problema nenhum você pegar e extrair pouco, né? Pouco, entre aspas, tá? Entre muitas aspas. Porque você vai juntar cada extração em cima da outra dentro de um mesmo pote, não tem problema nenhum você fazer isso. Tem todo um passo a passo para você fazer isso de uma forma mais otimizada, mas aqui vou falar por alto, né? Assim, é bacana você sempre ir congelando esse leite conforme você faz essa extração. Já me perguntaram isso. Mas eu pego o potinho lá do congelador, e essa mulher, no caso, estava fazendo manual. Ela fazia extração manual. E ela me perguntou se ela poderia pegar o potinho do congelador e extrair direto dentro desse mesmo potinho. E aí eu recomendei que ela não fizesse dessa forma pelo tempo que ela poderia levar fazendo essa extração. Ela poderia ficar ali uma meia hora, né, fazendo essa extração e com o calor da mão ali segurando aquele leite que já estava congelado. Então aquele leite ele podia entrar num processo de descongelamento. Então o bacana é quando você vai fazer isso, você faz a extração dentro de um recipiente e você depois transfere esse leite que está dentro desse recipiente para o potinho que está lá no congelador. E aí a data, isso é uma coisa muito importante, a data que vai valer, né, da validade, vai ser a data da primeira extração. A data e a hora, né, da primeira extração que você fez. Então isso é um ponto, assim, crucial que a gente precisa sempre ter em mente. E é uma coisa que gera muita dúvida aqui, né? Eu vejo que tem muitas mulheres que vem me perguntar isso, né? Eu posso colocar dentro um leite dentro do outro, né? Não tem problema nenhum, pode. Às vezes é interessante quando a gente faz vários ordens dentro do dia, que você vê a diferença de cor, assim, no leite, sabe? No pote. É muito interessante. Vou ver se eu acho alguma foto aqui minha, de algum arquivo meu aqui, que com certeza eu tenho uma foto dessa. Aí fica assim, o leite de baixo, né? Assim, os 30 ml que eu tirava, 10, 15, 30 ml que eu tirava, numa cor, aí depois, mais tarde, eu tirava outro leite, aí depois congelava e ficava uma cor mais clarinha, às vezes mais escura, e ia variando essas cores, né? Então é bem bacana a gente ver essa diferença também, como é que o leite ele é vivo, ele vai, né, se modificando ao longo do dia também. Bom, então, alguém comentou alguma coisa aqui. Ai, me perdi. Entro em desespero toda vez que faço a extração. Pois é, essa é uma coisa que a gente... Esse é um sentimento que a gente tem que controlar muito dentro da gente, né? Porque como a gente fica com uma expectativa muito elevada, a gente acaba olhando aquele leite que está saindo e acha que é pouco, né? Então, dentro desse contexto da rotina, uma dica que eu sempre dou, e eu já tenho um post aqui sobre isso também, é para você evitar olhar o recipiente, né? Eu sei que isso é difícil, né? Você tá lá ou extraindo manual ou com a bomba, você acaba olhando, né? E tem um barulhinho de cada gota que tá caindo. Mas é bacana você tentar colocar pode ser uma meia até do bebê mesmo, dentro do recipiente. Dentro não, né? Fora, meu Deus, dentro não, fora, né? Pra você cobrir assim o recipiente, pra você não ficar olhando para essa quantidade, porque senão você fica o tempo todo assim, né? Aí você vai extraindo, vai olhando assim, né? Quanto é que tá saindo, e ai meu Deus, é pouco, aí olha o relógio, e aí vira aquele estresse, aquele momento de estresse, e isso pode atrapalhar, esse estresse ele pode atrapalhar a ejeção do leite, né? Não a produção, o leite vai continuar sendo produzido, mas a ejeção, a saída do leite, ela pode ser atrapalhada, né? Por esse estresse todo, essa aflição, esse desespero da mulher. Então, assim, confia, sabe? Eu sempre falo isso. Confia no processo. É uma coisa que é gradual. É uma coisa que não vai ser na primeira nem na segunda vez que você vai tirar 200 ml. Muito dificilmente uma mulher
consegue fazer uma extração dessa, assim, de primeira, né? Normalmente não é assim que acontece. Ela precisa ainda entender, né, qual é a melhor posição da bomba ou da mão, aonde que é melhor ela apertar, qual é a melhor velocidade. Então tem toda essa questão. Então não adianta assim, você olhar para as pessoas que já estão habituadas a fazer essa extração, né, que já tem toda a manha ali do negócio, e achar que você vai fazer igual, né? É o que eu sempre falo, é igual dirigir, né? Assim, eu, pelo menos, as primeiras vezes que eu dirigi era um desastre total. E eu olhava as pessoas dirigindo benzão, falava, gente, como é que as pessoas fazem isso? Como é que as pessoas conseguem conversar dirigindo? Como? Pra mim era impossível, porque eu ficava tensa ali, né? Volante, marcha, embreagem, retrovisor. Meu Deus, são 3. Então, assim, eu ficava desesperada. E hoje, nossa, hoje é uma coisa tão automático, mas tão automático, que às vezes eu esqueço qual é a marcha que eu coloquei o carro, sabe? Porque é muito automático pra mim. Então, assim, não adianta uma pessoa que acabou de tirar a carteira, que era eu, Olga, né, muitos anos atrás, querendo dirigir igual meu pai, por exemplo. Não ia dirigir, que meu pai dirigia cantarolando, né? Então é óbvio que eu não ia dirigir igual. Então é a mesma coisa, a gente tem que baixar a nossa expectativa e entender que é um processo, entender que é um aprendizado também, né? Assim como a gente aprendeu, o bebê aprendeu lá no início, né, a mamar, a gente aprendeu a dar a mamar, a mesma coisa é com a extração. Teve um outro... olha... essa mesma mulher falou assim, comecei tem uns 8 dias e consigo tão pouco. Isso é uma coisa que, assim, a gente pode, depois se você quiser me chamar no direct, ou se quiser comentar aqui como é que você tá fazendo, mas a gente pode tentar ver o motivo disso. Então, assim, você tá fazendo nos horários certinhos, né? Esse é um outro detalhe. O que acontece quando a gente faz uma extração? A gente está dando uma mensagem para o nosso corpo que tem uma demanda excedente. Né? Então, por exemplo, mulheres que amamentam em livre demanda, o bebê tá lá, chorou, peito, esperneou, peito, tá com sono, peito, o tempo inteiro peito, né? Na livre demanda, o corpo ele produz leite para essa demanda do bebê. Então, se esse bebê mama, vamos botar um número de 18 vezes, se esse bebê mama 18 vezes por dia, 18 a 25, sei lá, vamos botar esse número. Se ele mama 20 vezes por dia, o corpo dessa mulher ele vai produzir leite suficiente para esses períodos, né? Essas 20 mamadas no dia. E aí, se essa mulher, de repente, em uma semana, ela começa a extrair, ou seja, ela começa a mimetizar ali a sucção imitar, né, a sucção daquele bebê para poder produzir mais leite, o corpo ele leva um tempo para entender, opa, peraí, ó, tem que produzir um pouquinho mais de leite porque tá tendo uma sucção ali naquele peito, então tá precisando um pouquinho mais de leite. E aí uma das coisas que as mulheres ficam muito nervosas e vêm às vezes falar comigo, preocupadas por elas não acharem que elas não têm leite, porque elas olham naquela garrafinha e falam, meu Deus, mas eu fiquei tanto tempo, só tirei X, né, sei lá, 30 ml, e elas acham que aquilo equivale à produção de leite delas quando o bebê tá mamando, e não é. Então, assim, o maior estímulo realmente é o bebê sugando, né? Claro que a bomba ou até a ordenha manual, né, a extração manual, ela vai imitar o processo de sucção, né, e imitar a produção quando o bebê está sugando, mas ela não vai fazer igual. Então, não fique preocupada se está saindo pouco, se a gente dá para ajustar, dá para fazer um acompanhamento, né, para ver direitinho os horários. E aí, por que é importante os horários? Porque se você mostra para o seu corpo que todos os dias, vou botar um horário aqui, tá? Que todos os dias, às 6 horas da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, 3 e 6, tem algo ali sugando, né? Não necessariamente o bebê, mas tem a bomba ali sugando, tem a extração manual ali fazendo aquele estímulo para a produção de leite, o corpo vai entender, opa, peraí, ó, tem alguma coisa ali precisando, demandando mais, então eu preciso fazer mais leite. E é assim que o corpo entende. E aí, por que eu friso isso assim, né, dos horários? Por que isso é tão importante? Porque conforme você vai iniciando essa rotina de ordenha, pode ser que você em algum momento deixe o seu peito ficar muito cheio. E tem um perigo nisso, né? Porque que acontece? Conforme o seu peito vai ficando cheio, e você não extrai, você espera ele realmente encher, você sentir que ele está cheio, você entende a diferença que você não está estimulando ele para produzir?
você só está esvaziando a mama. Então, isso é um fator que, assim, é um perigo, né? Por quê? Porque a mulher, ela fica naquela extração só que seria uma extração de alívio, né? Seria só uma extração para reduzir o volume da mama e o desconforto. Ela, na verdade, ela não está aumentando a produção, ela não está mostrando para o corpo dela, olha, você precisa produzir mais, hein? Porque tem alguém ali, né? Tem algo ali sugando aquele leite. Então, você não está fazendo isso. Então, por que isso é perigoso? Além de você não fazer todo o ciclo, né, de hormonal para você realmente fazer essa produção, imitar uma produção, você ainda pode correr o risco de reduzir a tua produção de leite, porque conforme o seu leite ele vai ficando mais tempo dentro, né, do peito, o seu peito ele começa a ficar engurgitado, né, que é o famoso leite empedrado, né, na linguagem popular. Ele ativa uma proteína que se chama fator inibitório da lactação. Então, essa proteína que ela é presente no leite toda mãe tem essa proteína. O que essa proteína faz? Ela manda um sinal para o cérebro dizendo, opa, não precisa produzir mais leite não. Ué, mas como não? Ué, não precisa, tá com leite pra caramba lá e tá lá dentro, então não precisa produzir mais. Então, esse é um risco, né? Porque que acontece? Você, além de não estar além de você não estar mostrando para o corpo que ele precisa produzir mais, você está mostrando o oposto. Você está mostrando para o corpo que, peraí, não precisa produzir mais não, aguenta aí essa produção, segura aí, porque tem bastante leite lá dentro daquele peito. E isso é um problema, né? Porque, na verdade, tudo que a gente quer é o oposto. A gente quer criar uma nova necessidade, criar uma nova demanda para esse corpo. Teve um outro comentário aqui, ó. Quando faço a extração, parece que estou diminuindo o leite que o bebê precisa tomar do peito. Acho que é o que mais dificulta para mim. Esse ponto, eu adorei seu comentário, tá? Obrigada por compartilhar essa sua aflição aqui, porque eu acho que é uma das aflições que eu mais recebo aqui no meu direct, às vezes nas minhas caixinhas, né, quando eu abro. Por que as mulheres elas têm esse medo, né? Elas têm essa sensação de que elas estão tirando leite que é pro bebê mamar para elas estocarem. Por quê? Porque, na verdade, a gente não entende o peito como fábrica. A gente entende o peito como estoque, né? Então, a gente entende que se eu tiro aquele leite que tá ali, naquele peito, o meu bebê vai depois vir, vai sugar e não vai ter mais leite. Sendo que quando o bebê vem, acopla a boquinha aqui e inicia a sucção, inicia mais um ciclo de produção. Então fica muito tranquilo, muito relaxada, porque eu posso te garantir que você não vai estar tirando leite do seu filho. Toda vez que o seu filho for ao seu peito e iniciar a sucção, vai iniciar um novo ciclo de hormonal, né? Hormônios correndo no seu corpo, a prolactina, que é a que produz o leite, a ocitocina, que é a que faz a injeção desse leite, elas vão atuar e você vai produzir mais leite de acordo com a demanda do seu filho. Então não fique preocupada com isso, embora eu sei que é difícil a gente entender isso, né? É difícil a gente visualizar como assim, né? Eu tô tirando aqui o leite, tô tirando, e tem mais, e aí eu vou usar a analogia que é a Gabi acho que é a Gabi CD, esqueci, gente, o arroba dela. Mas enfim, é a Gabi do bonde do TT. Acho que todo mundo aqui já viu compartilhar coisas dela e tal, enfim. E ela fez uma vez uma analogia sobre isso que eu achei fantástico. Assim, qual foi a analogia dela? A produção de leite, ela é igual um filtro de parede. Toda vez que você vai lá e aperta aquele botãozinho, bota teu copo lá, cai água, né? Sempre vai cair água. Diferente do filtro de galão, que você coloca o galão lá naquele suporte. Aquela água ela vai baixando do galão, aí você bota o copo, vai baixando do galão. Chega uma hora que aquele galão acaba e você tem que repor aquele galão. Então é diferente. O nosso peito, a nossa produção de leite, ela não é igual ao galão, não é. Ela é igual ao filtro de parede. Então toda vez que o bebê for lá, né, e apertar esse botão, né, ou seja, acoplar aqui, né, na areola e fazer todo o estímulo com a língua e com a sucção, a gente vai produzir mais leite. Então essa água ela vai descer do bebedouro. Então não se preocupe com isso, porque é garantido que você vai continuar a produzir. Bom, e aí voltando, né, um pouquinho aqui para algumas dicas, né, sobre a rotina de extração. Então eu falei no início, né, eu falei sobre a gente diferenciar
quando que a gente inicia o estoque, quando que a gente efetivamente faz, né, realmente a rotina de extração e o porquê que é importante a gente mostrar para o nosso corpo antes, né, de iniciar o estoque. Por quê? Se você inicia teu estoque com 15 dias e você começa a mostrar para o teu corpo que precisa produzir leite a mais, você vai conseguir uma quantidade inferior do que você potencialmente poderia conseguir se você tivesse antecipado essa rotina 15 dias. Né? Então você vai acostumar o teu corpo a produzir mais durante esse período de 15 dias, de 15 a 25 dias, se você iniciar antes, né? Antes de realmente iniciar o estoque. Então isso é importante. E aí, uma outra coisa que é legal também é você pensar nos melhores horários para fazer essa extração. Então, quais são os horários que são mais eficazes, né? São mais, assim, que o teu corpo ele vai estar potencialmente produzindo mais leite. Primeiro de todos, assim, unânime, logo pela manhã. De madrugada, logo pela manhã. Não precisa acordar de madrugada não, tá, gente? Se você é privilegiada, seu bebê dorme um pouco mais do que a minha bebê dorme, não precisa acordar para fazer extração. Você pode fazer isso logo de manhã, quando você acorda. Durante a madrugada, o nosso corpo libera mais prolactina, que é o hormônio que produz o leite, né? Então a gente tem um pico, né? Então a prolactina ela vem aqui, né? Variando aqui pouco durante o dia, à noite, na madrugada, ela sobe, ela tem o seu pico durante a noite. Então de dia é quando normalmente a gente consegue ter uma extração mais eficaz, né? Com maior quantidade, na verdade. Então é um horário bom pra gente fazer isso, tá? Geralmente é um horário que as mulheres conseguem um maior volume durante o dia. Qual é outro horário, Olga? Qual outro momento que eu posso fazer isso? Você pode fazer junto com o bebê. Então o bebê tá mamando, por exemplo, na sua mama direita, você vai pegar e acoplar a bomba na sua mama esquerda. Dá pra fazer manual também? Dá. Vai exigir um pouquinho mais de habilidade ali pra você segurar, né, a cabecinha do bebê aqui, apoiar a cabecinha do bebê e com a outra e segurar o pote. Dá pra fazer, tá? Eu digo que dá porque eu já fiz. Você vai segurar o bebê aqui com a cabecinha aqui, segurar o pote aqui embaixo da tua mama, reclinar o tronco pra frente e vai fazer a extração. Não é fácil fazer dessa forma, mas dá pra fazer. Por que essa é uma boa forma de você conseguir mais leite? Porque conforme o bebê ele vai mamando, ele vai estimulando a tua mama oposta, né, onde você está com a bomba, mais ele ativa a ocitocina, né, que é o hormônio que faz a liberação do leite, a ejeção desse leite. Então, conforme ele está sugando aqui no outro peito você está liberando com mais facilidade. Então, é um ótimo momento para você fazer essa ordenha, né, essa extração. E qual é o outro momento também bacana para você fazer? Assim que o bebê acaba de mamar. Por que é bom a gente usar esse momento também? Porque a gente está com os níveis hormonais, né, ali atuando no nosso corpo, no nosso peito em específico também. Então, é muito mais produtivo você fazer nesse momento. E não tem problema nenhum, você vai continuar produzindo leite. E aí, se você conseguir fazer isso durante a mamada, ótimo, mas eu sei que muitas vezes é difícil, né? E o bebê chora e tal, aí fica aquele potinho ali, a gente fica um pouco enrolada pra fazer e realmente não é muito fácil fazer isso não, se você tá fazendo manual, então é mais confuso ainda. Então o que você pode fazer? Você vai dar uma mamar pro bebê, entrega esse bebê ou pra alguém que esteja te apoiando na sua casa, ou coloca o bebê próximo, né, ao seu corpo, um lugar que você consiga ver, e eu vou entrar já nessa outra dica. A gente vai falar sobre isso, mas deixa o bebê ali, né, na área e aí sim, pega todos os aparatos que você precisa e começa a fazer a tua extração. Então esse também é um ótimo momento. Antes de eu iniciar a falar sobre os detalhes, né, que vão ajudar você a extrair mais, vão facilitar a tua extração, deixa eu dar uma lida aqui em mais umas perguntinhas. Então, Aline, volta a trabalhar meio período, apenas à tarde. No caso, o que seria ideal para fazer uma rotina de extração? Bom, o que você pode fazer? Você não precisa hoje imitar os horários que você vai fazer durante o seu trabalho. Não precisa fazer isso. Você pode estabelecer os horários dentro da tua rotina mesmo atual, né? Estando em casa com seu bebê.
Então você vai ver os horários que melhor se adequam para você. Tem mulheres que só conseguem fazer de manhã, tem mulheres que só conseguem fazer à tarde, tem mulheres que conseguem fazer de manhã e à tarde. Então o que você tem que ter em mente, Aline? Quanto mais extrações você fizer em horários específicos e determinados, mais você vai mostrar para o teu corpo que ele precisa produzir mais. E não vai ser só um dia ou outro, né? Então esse é um detalhe que muitas mulheres, quando vêm conversar comigo, a gente ajusta esse detalhe e elas conseguem melhorar a produção delas. As mulheres vêm até mim falando, eu comecei a extrair há 2 semanas, eu não consigo aumentar minha produção, eu só tiro 50 ml e tal. E aí eu começo, né, a perguntar, mas e aí, como é que você faz? Quais são os horários e tal? Lógico que assim, gente, não precisa botar alarme no celular não, tá? Não precisa ser uma coisa assim, não, meu Deus, se o bebê tá chorando, larga o bebê. Não, pelo amor de Deus. A prioridade sempre vai ser o bebê. E claro, não tem problema nenhum se nesse meio tempo você estiver no banheiro, estiver terminando uma comida, não tem problema nenhum. Mas assim, tenta ficar dentro de uma faixa ali daquele horário, né? O que você não vai conseguir é ajudar o teu corpo a entender a nova demanda é se um dia você faz, sei lá, 8 horas da manhã, no dia seguinte você faz meio-dia, aí, sei lá, na sexta-feira você faz... esqueceu, né? Quarta e quinta não fiz porque não deu. Aí na sexta-feira você faz à noite, depois que o bebê dorme. Então, assim, dessa maneira você não vai conseguir mostrar pro seu corpo que ele precisa produzir mais. Não vai fazer diferença. Então, por isso que é importante você determinar os horários. E aí muitas mulheres vêm pra mim e falam assim, Olga, eu só consigo tirar 2 vezes por dia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Inicie esses 2 dias por dia e você vai começar a mostrar pro teu corpo que precisa aumentar a produção durante esses 2 horários, não tem problema nenhum. E aí você vai otimizando na hora do estoque, né? Na hora que você for estocar esse leite, aí sim você faz esse estoque de uma forma super otimizada. Eu ensino bastante sobre isso lá no e-book, eu falo daqui da minha experiência, eu falo do que funciona muito bem para muitas mulheres lá. Então, deixa eu ler outra aqui. E aí, Aline, o que você pode fazer? Se no teu trabalho você ainda conseguir fazer a extração, melhor ainda. Então vamos supor que você resolva fazer tuas extrações de manhã, sem problema nenhum. Faça o que for mais compatível aí na tua rotina da tua casa. E aí depois, quando você voltar ao trabalho, se você não conseguir fazer durante o período de trabalho, não tem problema, mas não deixe a mama encher, tá? Faça de alívio. Lembra que eu falei da proteína, né, que inibe a produção de leite, né, o fator inibitório da lactação. Então, cuidado, além de causar desconforto, né, o peito engurgitado é muito desconfortável, não é bacana e pode evoluir ainda por uma mastite, né, uma inflamação desse tecido, então não é legal. E eu conto isso por também experiência própria, porque eu já voltei uma vez, peguei um trânsito além do normal, do absurdo, e eu não tinha feito uma extração de alívio antes de sair do trabalho. Então eu dirigi 2 horas com o peito bombando, escorrendo, assim, saindo muito leite, e eu cheguei em casa e não conseguia fazer esse movimento aqui, ó, de levantar o braço, de tanta dor. Meu peito doía todo aqui na lateral, assim, e graças a Deus que não evoluiu para nenhuma mastite, mas assim, eu fiquei com muito medo esse dia. Então, assim, não passem por esse sufoco que eu passei. Então, faça essa extração de alívio, tá? Depois, se você quiser me chamar no direct, a gente pode conversar um pouco melhor e você adequa bem direitinho aí a tua rotina, a tua realidade. Deixa eu ver aqui, Cami. Pra mim, ficou mais fácil a extração quando ele mama. Perfeito, eu sempre indico essa porque eu acho que é legal, né? É um momento que você consegue estar ali com o bebê, então eu vou falar já, né, do que ajuda também nessa injeção de leite. Então, e fora que assim, você meio que mata 2 coelhos com a cajadada só, né? Você tá ali ao mesmo tempo fazendo a extração e dando mamar pro bebê e tem todo aquele contato e tal, então eu acho que funciona super bem. Aqui em casa funcionava, eu conseguia fazer. Só depois, né, que eu voltei pro trabalho que eu fazia as extrações no trabalho. Mas nesse momento aqui a gente tá falando do preparo, né? A gente tá falando lá do início, antes de voltar a trabalhar. Estou conseguindo 90 ml por extração. A pediatra falou que ele precisa cada mamar de 150. Então, ó, se você tá tirando 90 ml
agora e você ainda vai, né, continuar fazendo esse processo, você vai conseguir com toda certeza. É o que eu sempre falo, gente, a gente fica num pânico de quantidade e, nossa, a gente vai vendo que não precisa, porque eles não mamam, na verdade, essa quantidade toda. É difícil, assim, lógico que tem, né, tem bebê que mama mais do que outros, a gente sempre tem que deixar também o leite a mais, né, isso sem dúvida. Mas, assim, isso também faz parte do estoque otimizado. É o que eu sempre falo. Às vezes a gente bota em pote 200 ml achando que o bebê vai mamar 200 ml por causa do cálculo, do peso, não sei o quê. E no fim o bebê mama 50. E aí você aqueceu aqueles 200 ml, você tem que jogar fora 150 ml. Então, pegue esses seus 90 ml, vai guardando de pouquinho em pouquinho, né? Até você estabelecer o quanto que ele toma, seu bebê toma, que isso é importante para você não jogar leite fora. Sou Raio de Sol comentou assim: boa noite, qual a quantidade de leite preciso tirar para cada hora que eu vou ficar fora? Então, eu não falo esse tipo de, não falo esse tipo de cálculo aqui. Eu acho que esse é um número que existe, um cálculo que você consegue fazer, mas eu não dou esse número aqui porque eu acho que isso causa uma ansiedade muito grande na mulher. O importante é que você vá fazer essa extração, você vai deixar o quanto de leite você conseguir para esse bebê. Se você começar a ficar criando planilhas no Excel de X e Y e quanto que eu vou precisar tirar porque eu fico tantas horas e tal, você começa a ficar meio biruta e acaba não conseguindo tirar leite. Então, assim, eu digo isso até porque eu sou essa pessoa, tá, gente? Eu sou essa pessoa da planilha, eu sou essa pessoa do número que quer, sabe? Me fala quanto que é e eu quero números, né? Eu era bem louca com isso, inclusive no início da amamentação. Então, assim, o importante é você fazer o treino, né? Então, assim, primeira coisa é você iniciar com tempo suficiente para o seu corpo se adaptar. E aí, em paralelo, você vai iniciar esse treino para o bebê. E aí você vai observando quanto que esse bebê vai tomar de leite, né? Quanto que ele ingere. E é lógico que você não faz a oferta no momento de fome. Então, por isso que é importante você iniciar o teu estoque com 15 dias antes, porque você vai conseguir deixar um leite a mais, caso esse bebê precise. Então tem todos esses detalhes. E aí entram outros fatores. O bebê ele tá em aleitamento exclusivo, o bebê ele é maior de 6 meses, ele já come. Então tem vários outros fatores que é só o seu bebê que vai poder te dizer quanto que ele vai tomar. E aí o cuidador vai te dando esse feedback. Ó, hoje ele não tomou os 50 ml, ele tomou só 30. Ou então, né, se for um bebê um pouco maior, um bebê que mama mais, ó, ele não tomou os 100 ml, ele tomou só 90, e você vai vendo esse feedback todo. Então, olha, ele tomou os 100 ml e quis mais, aqueci mais e dei mais, ele tomou mais 100 ml. Então, isso é uma coisa que você vai trocando com o cuidador também. E antes de você voltar a trabalhar, você já vai fazer esse processo de treino, né? É bacana você iniciar esse treino com um mês antes. O bebê e o cuidador, de preferência, vão ter tempo aí, vão ter uma estrada aí para ir se adaptando, né? E o cuidador se sentir confortável também. E o bebê ter tempo, né? De entender que aquele negócio gelado lá que tá encostando na boca dele, um copinho, por exemplo, vai ajudá-lo a tomar o leitinho dele, né? Camila, extraio em uma mama enquanto amamento na mama oposta, mas tenho extraído sempre do mesmo lado. Isso seria um problema? Isso me perguntam bastante aqui também. Opa, chutei aqui o negócio. Me perguntam bastante isso. Eu acho legal quando vocês perguntam coisas assim parecidas, porque a gente vê que a dúvida de uma realmente é a dúvida de todas, é a dúvida que eu tinha também lá 2 anos atrás, e a dúvida que hoje você está trazendo, daqui a 1 ano vou ter outra mulher com essa dúvida também. E é isso, por isso que é bacana a gente ter esse espaço aqui, porque muitas vezes a tua dúvida é a dúvida de outra mulher, e aí você está conseguindo, né, esclarecer aquela dúvida, aquele processo, como é que aquela mulher vai resolver esse problema. Então, assim, problema não tem, porque você, ao longo do dia, tá oferecendo outra mama, não tem problema nenhum. O problema, ele pode existir, tá? Pode, porque não necessariamente se você só oferece uma mama pro bebê. Mas não é obrigatório, não quer dizer que vai dar problema não, tá? Mas tem mulheres que acabam conseguindo oferecer uma mama só e aí a outra mama, que é onde faz a extração, ela não tem o melhor estímulo, que é a sucção do bebê. Então ela tende a ter uma produção inferior do que ela poderia ter, né? Teria o potencial de ter. Então, se você quiser experimentar isso, inclusive aí na tua casa, se você começar a fazer uma semana, né? Vou começar a alternar. E aí você
vai observar que provavelmente na mama onde ele mama sempre, né, onde o bebê realmente suga, é onde você vai ter uma produção maior, porque é onde tem o seu maior estímulo. Então, eu recomendo que faça intercalado. Isso é bom até para estimular a outra mama, né? Porque lembra que eu falei lá no início? O maior estímulo para a produção é a sucção do bebê. Então, o peito que está recebendo a sucção do bebê ali sempre é o peito que vai produzir muito. Então, se você começar a inverter aí, bota a bomba nesse peito que está produzindo muito, você vai conseguir aumentar a tua retirada de leite, né? Bia ou Gata. Quando ordenho com a bomba elétrica, após a mamada, fico frustrada, pois quase não sai leite. Com a rotina sairá? Com certeza, Bia, com certeza. Eu falei um pouquinho mais cedo aqui sobre isso, que no início eu não tirava quase nada. Já teve vezes, gente, sem brincadeira, que eu fiquei assim 15, 20 minutos fazendo extração. Na época eu tinha uma bombinha manual e não saiu uma gota. E assim, não saiu uma gota mesmo, assim, deu olhar pro pote, assim, nossa, eu lembro, eu fico até emocionada de falar, porque eu lembro do desespero que eu tive, sabe, naquele dia, porque eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir produzir leite. E você vai, né, porque eu consegui, muitas mulheres conseguem, você vai conseguir. Você só tem que entender a produção de leite, você tem que entender o que é a rotina de extração, né, a rotina é isso, é você estipular os horários certos e você mostrar pro teu corpo que naquele horário ele precisa produzir mais leite. Então você vai conseguir, não fica frustrada, né? Acredita no processo, sabe? Confia no teu corpo e acredita nesse processo de extração, porque o nosso corpo ele vai produzir leite sempre adequado ao bebê. Então, se você tá dando mamar pro bebê, tá tudo bem, o bebê tá super se desenvolvendo e tal, e aí de repente você vai, acopla ali uma bomba, começa a tentar extrair e não sai nada, natural. Super natural, inclusive, porque o teu corpo produz leite para o bebê e não para a bomba, entende? Ele ainda não entendeu que, na verdade, precisa ter aquela produção extra. Então, assim, faça isso, estipule os horários que você vai fazer essa extração e siga por um tempo. Pode ser que o seu corpo vá se adaptando lá pelo 5º dia, pode ser que seja lá pelo 10º, então isso depende muito do corpo da mulher, né? Eu não tenho um número certo aqui pra falar pra você, sabe? Bia, se você fizer extração em 5 dias, você vai ver que no 5º dia vai duplicar. Não posso falar isso porque cada mulher realmente é única, né? Mas não fica frustrada porque você vai conseguir produzir sim, e entenda essa questão, né, do porquê a rotina. Por que a gente fala tanto nisso, né, na rotina, justamente porque a gente precisa entender a cadeia hormonal, a gente precisa entender o peito como fábrica e não como estoque. Então essa fábrica ela só vai produzir mais se ela entender que naquele horário ela precisa ter uma produção maior. Deixa eu ver se tem... Não, acho que eu respondi todas por enquanto. Então tá, vai mandando aqui, tá, gente? Vão mandando aqui as perguntas que eu vou respondendo. Bom, então eu já falei, eu não fiz a listinha, eu me perco um pouco, né? Aquela coisa, cabeça de mãe, né? Se a gente não anota as coisas, a gente vai perdendo as coisas, o fio da meada. Lembrei. Então ficou faltando eu falar sobre o que pode ajudar a gente nessa hora, né? Então, assim, lá naquele momento que a gente tá no início, que a gente ainda tá em casa, é muito mais fácil a gente conseguir estar num ambiente favorável a essa extração, a essa ordenha. Por quê? Porque a gente tá num ambiente que tem o cheiro do nosso filho, né? Muitas vezes a gente faz essa extração com o bebê no colo ou com o bebê do nosso lado. Então a gente consegue ativar a ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. Então a gente ativa toda essa parte sensitiva do nosso corpo e aí a gente consegue ejetar mais leite, então é mais fluido o processo. Então, assim, é bacana você ter perto, né? Ou se você puder estar com o bebê no colo, excelente, mas ter perto uma roupinha do bebê com o cheirinho dele, ou ver foto, ou assistir um vídeo do bebê fazendo alguma gracinha. Isso ajuda muito. Isso é uma dica também que vai para quando você estiver no trabalho fazendo essa extração, tá? Eu usei muito isso. Eu ficava lá, né, com a bomba aqui acoplada aqui no peito, aquela coisa, e ficava vendo foto dela, da minha filha, e assistindo os videozinhos que o pai dela mandava, né, durante o dia. E isso me ajudava muito, 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 muito. Eu lembro que teve uma época
que eu resolvi otimizar o tempo. Eu sou dessas pessoas. E aí, o que eu resolvi fazer? Marcar reuniões que eu conseguisse fazer por Skype, né, essas coisas, Webex. Então eu botava o fone, né, ligava no outro telefone do trabalho, ligava o fone, ligava a bomba e ficava fazendo aqui as reuniões que eu tinha que fazer. Gente, caiu muito a quantidade de leite que eu consegui extrair, porque eu tava ali preocupada e com a minha cabeça concentrada em outra coisa, que era coisa do trabalho. Então eu comecei a ver, não, peraí, olha só, o momento que eu tô fazendo aqui essa extração, é o momento que eu vou efetivamente fazer essa extração, me concentrar nisso, vou fazer essa conexão com a minha filha, isso é muito importante para que a gente consiga tirar mais leite, sabe? E dessa forma você vai olhando, né, as tuas garrafinhas e vai vendo que realmente você consegue produzir. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Olga, tive que voltar antes do previsto para o trabalho. Então eu não consegui treinar meu filho para colher e nem fazer no estoque grande. Desespero batendo forte aqui. Maiara, me chama no direct quando a gente terminar aqui que eu vou te ajudar, tá? Não entre em desespero e tenha a seguinte certeza, tá? Tudo que você está fazendo pelo seu filho é o melhor que você pode fazer. Independente de você ter voltado ou não, infelizmente, hoje aqui no nosso país, assim, muita coisa é como não deveria ser, mas a gente está num caminho, né? Então a gente já conquistou esses 4 meses de licença. Espero que nos próximos anos a gente consiga conquistar mais meses, mas independente disso, independente se você precisar entrar com fórmula, não tem problema nenhum, né? Muitas mulheres acham que é o fim do mundo e o mundo vai acabar, e não vai acabar. Você vai continuar dando mamar pro seu filho quando estiver junto com ele. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? E se a gente quer amamentar mesmo, é a gente não oferecer bicos, né? Então evitar realmente a chupeta, a mamadeira e os copos, que são copos de transição, mas na verdade nada mais é do que mamadeira disfarçada. Você fazendo isso e continuando com a livre demanda enquanto estiver com seu bebê, a tua amamentação vai de vento em popa. Então, me chama que eu vou ajudar você quando a gente terminar aqui, tá? Me chama no direct. Ó, doutora Pérola, a amamentação não precisa ser tudo ou nada. Exatamente, não precisa. Não é porque você vai precisar entrar com fórmula que você não vai mais dar mamar, que você vai desmamar o seu bebê. Não. Toda vez que você estiver dando mamar pro seu filho, você tá, além de estar ajudando o vínculo, né, entre vocês dois, você tá dando anticorpos, você tá dando a melhor nutrição possível, você tá, assim, ajudando esse desenvolvimento, esse crescimento desse bebê, né, desse ser. Então, não é porque em algum momento você vai precisar da fórmula que você vai excluir a amamentação. Eu vejo muito isso aqui, né, na internet, assim, tem muitas páginas que me marcam, às vezes, né, das mulheres desabafando, dizendo que vai voltar a trabalhar e que vai precisar desmamar e que não queriam desmamar. E eu lembro que quando eu estava para voltar a trabalhar, eu não tinha noção que isso era possível, não tinha noção mesmo. Eu achava que o retorno ao trabalho, ele era igual, ele era sinônimo de desmame. Então era essa a minha percepção, né? Porque eu não entendia que era isso, a amamentação não era tudo ou nada. Eu não entendi que se fosse preciso, ok, eu entrar com fórmula, sem problema nenhum, porque, né, por N motivos do dia a dia eu não conseguisse fazer estoque, enfim, mas que eu ia continuar dando mamar para ela quando eu estivesse com ela. Eu não tinha essa informação. E aí, quando eu fui entendendo mais, fui mais a fundo, né, e fui realmente criando meu estoque, fui entendendo a rotina, fui entendendo a produção em si do leite, que eu vi que, nossa, não precisava nem da fórmula e foi ótimo, mas não quer dizer que se alguma mulher precise, que ela precisa desmamar, né, não é 880, né. Mas me chama, tá, Maíra, me chama no direct que a gente tenta um caminho aí melhor para vocês dois. Cami, meu marido não está tendo muita paciência para colher e me pediu para dar na mamadeira meu leite para facilitar. Insegurança batendo. Olha, a minha vontade, de verdade, gente, é botar meu marido aqui sentado do lado para fazer essas lives. Eu queria muito que ele topasse fazer isso, mas ele é super tímido, introvertido, ele jamais ia conseguir fazer isso. Ele de vez em quando participa das lives, ele comenta umas coisas, hoje ele não tá participando, deve ter jogo do Flamengo, sei lá. Mas, nossa, quem foi o cuidador da minha filha, né, da nossa filha, foi ele. Ele cuidou dela até 1 ano e meio, mais ou menos, foi isso, 1 ano e meio. E ele cuidou dela, assim, essas 12 horas ficava ele e ela. A gente não tinha babá, a gente não tinha ninguém aqui, parentada toda mora longe. E
ele teve essa mesmíssima... Eu tô mexendo no cabelo toda hora, gente, porque está um calor aqui no Rio de Janeiro, infernal. Então eu tô morrendo de calor aqui. O que eu tava falando que eu esqueci? Então assim, essa insegurança é super natural, sabe? Principalmente os homens. Os homens, eles não... Cara, eles não são criados para fazer, né, esse cuidado com o bebê. Eles não brincaram de boneca igual a gente brincou. Tanto é que a gente está aqui, né, estamos todos aqui tentando mudar isso para a próxima geração. Mas a verdade é que, assim, os homens, eles estão aprendendo muito mais do que a gente tá, né? A gente, bem ou mal, a gente ainda está inserido numa circunstância de que a gente brincou de boneca, a gente ajudou a priminha quando era pequena, aquela tia que tinha uma prima, a gente ajudou a trocar fralda, enfim. O homem não. Então, assim, para o homem isso é muito mais difícil, né, creio eu, assim, né, falando assim de um cenário que é totalmente o meu, é muito mais difícil do que é pra gente. Então, assim, é uma mudança de paradigma e de cultura muito grande você oferecer o leite pro bebê sem ser na mamadeira, né? Eu já fiz uma vez uma live aqui e eu fiz a seguinte pergunta, perguntei assim para as pessoas, bom, eu preciso sair, meu bebê tá aqui com a avó e essa avó precisa dar o meu leite pro bebê. Como é que ela vai dar? E aí eu fiz essa pergunta, eu pedi para as pessoas comentarem, sabe? E um monte de gente botou, qual a primeira coisa que aparece na tua cabeça? A galera começou, mamadeira, mamadeira, mamadeira. Eu falei, gente, é isso que aparece na nossa cabeça. Tanto aparece isso na nossa cabeça que as listas de enxoval aí, né, loja fora, mundo afora, e ainda mais as pessoas que fazem lista de enxoval no exterior, começa com mamadeira, tantos bicos, mamadeira não sei o que, mamadeira papapá, chupeta. É isso que vem, né? Então, assim, é difícil a gente mudar todo esse conceito. E aí, como é que você vai deixar ele confortável com essa situação? É você se informando, sabendo dos riscos da mamadeira e passando para ele. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui, sabe? Eu mostrei pro meu marido que, sim, tinha a opção da mamadeira? Sim, tinha. Inclusive, eu tinha elas aqui. Inclusive, eu tentei com as mamadeiras também. Eu conto sobre isso num vídeo lá no YouTube, que eu falo sobre a minha história com a mamadeira. Mas, enfim, por fim, a gente viu que não era isso, não era isso que eu queria. Eu sabia que isso ia atrapalhar. E aí a gente chegou num consenso, né? Ali no meio termo. E aí foi o copo 360 que a gente chegou nesse meio aqui. Mas por que a gente chegou no copo 360? Porque a gente fez tudo errado aqui, gente. Tudo errado mesmo. Também tem vídeo sobre isso lá no YouTube. A gente treinava a Olivia, tipo, com uma oferta por dia. E cada dia era um dispositivo diferente. Então, assim, eu ficava em pânico porque ela não tomava, ela gritava. Outra coisa que a gente errava, eu não esperava os momentos ideais para oferecer. Então, assim, quando você for atrás dessas informações todas, se empoderar dessas informações e passar para ele, e você vai passar essa segurança para ele, você vai ver que ele vai começar a se sentir mais confortável. E você, assim, sem dúvida, é tempo, né? Na primeira, na segunda, na quinta vez ele vai ficar tenso, ele vai estar nervoso, ele vai achar que não vai estar bacana, isso vai ser um processo. Mas isso vai acontecer com a mamadeira também, tá? Então, assim, não ache que a mamadeira vai salvar, porque não vai. Porque, assim, inclusive muitos bebês não pegam a mamadeira, justamente porque o movimento, né? Eu já expliquei isso aqui também em outros vídeos, outras lives, o movimento que o bebê faz com a língua e com o maxilar é totalmente diferente. Então, assim, ela não é salvadora. Tem gente que coloca uma madeira tipo, pedestal. E não é, sabe? Não é mesmo. E eu usei aqui na minha casa e eu vi que também não deu certo. Então, o que salva realmente é o treino. É o treino e a empatia pelo bebê também. Você entender que aquilo é uma coisa nova, o bebê ele não sabe o que está acontecendo, ele não está entendendo que o leite está ali e você precisa, né, ter um tempo para esperar e ele se adaptar e o cuidador também passar essa segurança e se adaptar com isso. Por isso que é importante começar toda essa rotina, inclusive da oferta de 30 a 40 dias antes da data real do retorno. Eu tenho um vídeo muito legal no YouTube, eu tenho um pedaço dele aqui também no Instagram, que se eu não me engano, o nome é Dicas para Ajudar o Cuidador, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Minha memória é péssima, mas é alguma coisa nesse sentido, como ajudar o cuidador, alguma coisa assim. E aí eu coloco lá vários
passos, vários pontos que eu vi que eu não fiz aqui, sabe? Aquela coisa de aprendizagem por não... Como é que é? Por não imitação, sei lá. Enfim, uma coisa nesse sentido. Porque, assim, não façam o que eu fiz, sabe? Não façam a loucura que foi aqui. É muito bacana a gente poder ensinar e passar a nossa experiência também negativa, né? Se eu viesse aqui falar que foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, que tudo fluiu, mentira, sabe? Eu ia estar mentindo aqui pra vocês. E não foi. E aí, justamente por conta de tudo isso que deu errado, que eu vi que podia ter sido diferente, que eu fiz questão de mostrar aqui, né, pro mundo que dá pra fazer diferente, que dá muito mais certo se a pessoa seguir o caminho da informação, sabe? E realmente entender o processo das coisas e principalmente entender o bebê, sabe? A gente tem tanta paciência, né, pro bebê engatinhar, pro bebê andar, pro bebê falar as primeiras palavras, mas a gente não tem muita paciência para ele aprender a usar o dispositivo com leite. A gente quer que na primeira vez ele já esteja tomando ali, né, perfeitamente. Não é assim, é um processo. Se você jogar no Google bebê técnica do copinho ou bebê técnica do copinho, Ministério da Saúde, tem várias coisas assim com técnica do copinho, você vai ver vários bebês, inclusive bebês recém-nascidos, tá? Eles recebem leite dessa forma, ou na colher, pode ser até colher de sopa, inclusive colher de sobremesa, não precisa ser necessariamente aquela colher dosadora, ou no copinho. Então, assim, é um treino, é uma coisa que vai com o tempo. E eu lembro muito, deixa eu ver só quanto tempo a gente tem ainda, mais 5 minutos. Eu lembro muito de uma prima minha, que ela nasceu prematura, ela nasceu de 6 meses, eu não lembro exatamente quantas semanas, e ela foi uma bebê que veio temporã, né? Então, assim, a irmã mais velha delas, que tinha já uns 16 anos, minha prima Pamela. Nem sei se eu posso falar o nome dos parentes aqui, gente. Enfim. E aí, ela, como ela nasceu muito prematura, minha tia tinha um problema renal na época, ela não pôde amamentar, enfim, confusões todas, ela ficou internada, a minha tia. E aí, essa minha prima recebeu, né, o leite materno na UTI, de banco de leite no copinho. E depois eu lembro dela estando em casa, ela já devia ter, sei lá, uns 2, 3 meses, e a minha prima, que foi a que cuidou dela, oferecia no copinho, cara, o leite. E eu achava aquilo fantástico. Foi assim, foi o meu primeiro... Eu sou mais nova do que essa minha prima mais velha. Então eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Foi o meu primeiro contato com a técnica do copinho. Minha prima fazia direitinho, assim, sabe? Eu botava ela sentadinha e botava uma fraldinha aqui assim, né, no pescocinho dela. E ia, né, com toda calma, assim, oferecendo o copinho. Nossa, era muito bacana. Então bota no Google, sabe? Mostra pro teu marido as técnicas, mostra pro teu marido como é que os pais fazem. Tem muito pai fazendo, sabe? É bem bacana. E a questão, assim, da insegurança, ela vai dar com qualquer dispositivo, né? Não vai ter jeito. A insegurança, ela tá no todo, né? Ela não tá só na oferta. Ela tá nesse pai que vai ficar em casa o dia todo com esse bebê, nesse pai que vai estar responsável pela alimentação desse bebê. Então, assim, é um contexto geral, sabe? Então, é uma coisa também bacana, se você tiver a possibilidade, puder. A Mari, do Instagram, @mamãepediatra, ela tem um curso que ela fala para os cuidadores dos bebês. Então é muito bacana. Eu fiz esse curso, eu sou da primeira turma dela. Então é um curso que fala muito, né, de como você pode manter a mesma linha, né, de cuidado. E dentro dessa mesma linha de cuidado da mãe, fala também, né, sobre a oferta de leite. Então é bacana o teu marido fazer junto, né, se for possível para você. Mas, assim, de uma forma geral é isso. É treino, é empatia com o bebê, e principalmente é você passar as informações para eles, né? Homens, de uma forma geral, por eles terem sido criados de uma forma diferente da gente, eles têm mais dificuldade, né, com esse manejo do bebê. Deixa eu ver mais uma aqui da Aline. Meu bebê está recebendo leite na colher dosadora, mas ainda tem momentos de puro estresse, choradeira e de vó morrendo de dó da situação e doidinha para dar mamadeira, mas estamos persistindo. Ah, que lindo, eu adoro essas histórias de vó. Por quê? Ai, meu Deus, eu tenho 2 minutos. Eu falo demais, né, gente? E a doutora Pérola falando, vai abrir uma nova turma pro curso da Mari. Dá um pulinho lá, @mamãepediatra, dá uma olhada lá, porque sempre tem turma abrindo, se eu não me engano ela abre de 2 em 2 meses, mas não perde essa janela não, porque como você já tá, né, pra voltar, dá um pulo logo lá e se puder faz esse curso dela, porque é muito bacana, assim, você poder unificar também, né, os cuidados. Então, assim,
Aline, em relação ao teu bebê, você pode observar se nesses momentos de choro, estresse, ela não tá com sono ou com fome. Na hora que a gente tá treinando, é igual quando a gente tá com fome, né? Imagina você cheio de fome, chegando numa praça de alimentação. Você vai querer ir no restaurante que você tá acostumada a comer, ou você vai querer ir num restaurante de comida japonesa, sendo que você nunca usou o hashi, né? Aquele pauzinho. Você vai querer ir no restaurante que você está acostumado a comer, porque você está com fome. Então, beber é a mesma coisa, sabe? Faça essa observação. Tenta ofertar o leite sempre em momentos que o bebê tá tranquilo, sem fome, sem sono. E é isso aí, sabe? Continua persistindo com a vovó. Tenho certeza que a vovó já já vai agradecer por tudo que você tá fazendo, tudo que você tá lutando. E vai ser mais uma avó que vai levantar a bandeira da amamentação. Gente, olha, a gente tem 40 segundos. Eu fico muito grata de ter todos vocês aqui. Eu acho esse espaço aqui, né, de conversa, de troca super importante. Toda segunda-feira eu tô aqui, 21h21. Essa é a live Pergunta Pra Mim, do perfil Amamente Mais, onde a gente trata todos os assuntos, né, relacionados à amamentação no retorno ao trabalho. Então, uma boa noite para vocês. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês continuem aí curtindo o carnaval de vocês. E segunda que vem tem mais. Um beijo grande.